Agora. Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma reunião da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, Grupo Manaus, né? Hoje é dia 28 de maio de 2022, né? Sábado, uma questão histórica, hoje também é o momento da marcha, estamos fazendo basicamente no mesmo horário. E queremos aqui agradecer aqui a professora Suzana, que vai ser a nossa coordenadora da atividade, é a nossa coordenadora junto com a professora Cris, né, de estudos de livros, né? O professor Haroldo, que já está aqui para poder ministrar conosco sobre um dos nossos mitos, e a professora Lore, que logo chegará, né? Alguns colegas já colocaram de ponto que vão estar em eventos de igreja, imagino que seja esse, né? Então, vamos rapidamente para os nossos avisos. Eu informo a vocês que já nós convidamos o professor Fernando Pasquini, né, que é um especialista na área de tecnologia, e ele vai estar ministrando no mês que vem, no dia 18, né, a palestra Existe Vida Além das Telas? Uma Perspectiva Teológica. Ele faz o doutorado dele em Fenomenologia da Tecnologia, né? E ele é uma pessoa bem aguerrida sobre cosmovisão, interpretação cristã da realidade, né? Então, bem interessante. Então, nós já temos essa palestra marcada para o mês que vem. Estamos estudando esse livrinho aqui, se der para ler, né? Chamado Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião, né? E hoje nós vamos estar estudando, no caso, os mitos de número 10, 11 e 12, né? Que revolução científica libertou a ciência da religião, de Margaret Oslo. Mito 11, que os católicos não contribuíram para a revolução científica, de Lawrence Príncipe, e que René Descartes foi um criador da distinção entre mente e corpo, do Peter Harrison. É isso aí, pessoal. Só avisando que nós trabalhamos com essas três atividades. Toda segunda semana do mês a gente trabalha com novatos, né, com reuniões. Na terceira semana, palestras abertas ao público. E na última semana, que é a quarta, nós voltamos para o estudo de livros, né? Deixo até o nosso agradecimento na nossa última reunião, o professor Daniel Lima, da Faculdade de Boas Novas, ministrou aqui uma palestra sobre sua proposta de doutorado, né? Também foi bem movimentado, deu mais de 60 pessoas assistindo a palestra e foi bem interessante. Como todas as palestras estão sendo momentos muito bons. Então, passar aqui, fazer uma oração e passar aqui para a professora Suzana. Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado, Senhor, por termos esse momento de comunhão. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos colegas que vão estar trazendo o seu estudo, que o Senhor venha estar iluminando a mente, o coração, que o Senhor venha estar nos dirigindo para compreendermos mais sobre os teus mistérios e sobre esse diálogo tão importante entre fé e religião, Senhor, junto com a ciência. Que o Senhor venha estar dirigindo este momento. Amém. Só para avisar, essa reunião está sendo gravada por um aplicativo chamado Vimeo, então vocês possivelmente não vão estar visualizando, né? Porque vai gravar a minha tela, no caso. Professora Suzana. Então, boa tarde. Prazer estar aqui, né? Nesse mês passado eu estava com programação nesse dia, que eu sempre estou junto com a professora Cris, como o professor Saulo colocou, nesse grupo de estudo, né? Que a gente discute sempre uma determinada literatura. Então, como nós estamos agora trabalhando sobre os mitos. E é bom lembrar, né, Saulo, que quem quiser olhar, ver os mitos anteriores, a gente pode, tem as gravações, então, atualizada, isso é bem bacana. E hoje a gente tem duas pessoas convidadas, convidadas no sentido assim, que se disponibilizaram para estar junto conosco, que já fazem parte do grupo, né? Que é a Lauren e o Haroldo. E daí eu gostaria, assim, de início, que cada um se reapresentasse, até porque como isso fica uma gravação, ela é bacana, né, Haroldo? A pessoa dizer de onde é, qual igreja participa e também a questão do trabalho. Boa tarde, Aline, bem-vinda. E então, dá um abraço também à Cris, que a gente deu a ela uma folguinha esses 2 meses, porque ela vem levando
bem à frente esse trabalho, né? E daí ela está de férias agora, então assumindo aí. Então, Haroldo, bem-vindo. O Haroldo vai estar trabalhando sobre o mito 10. E a gente está começando, então, com um pouquinho de atraso, né? Mas a ideia é que ele trabalhe aí de 15 a 20 minutos. Oi, Lauren, bem-vinda. Muito bem, já começo? Pode começar, fica à vontade. Bem, boa tarde vocês todos. É um prazer estar de novo com todo o grupo. E também essa literatura que a gente consegue, né? E é escolhida. E eu acho ela muito enriquecedora daquilo que a gente pretende como cristão dentro da universidade. Eu trabalho também dentro da Universidade do Amazonas e sou da Igreja Presbiteriana de Manaus. Então, a gente tem alguma familiaridade desses dois meios, né? Esses dois ambientes, todos nós, né? E como, tá certo, acontece, às vezes, algum tipo de interação mais forte, mais fraca entre eles. Então, hoje, já é o começo, então, né, Suzana? Então, hoje, né, ficou de eu apresentar esse mito que a Suzana me deixou à vontade para escolher. Eu escolhi um que eu mais gostei para estudar, que é sobre que a Revolução Científica, né, libertou a ciência da religião. Quem vai tratar desse mito, parece que cada mito é um escritor, filósofo diferente, né, Saulo? Então, quem vai tratar desse mito foi a Margaret J. Osler. Ela era filósofa da ciência e historiadora e americana, e mais trabalhou os últimos dias dela no Canadá. Então, uma pessoa que se especializou justamente, tá certo, no início da ciência moderna, aquele momento ali do século XVII, né, século XVIII, parece que foi onde ela se limitou a estudar e mais ver material. Então, ela que escreve esse livro e esse capítulo, né? E eu queria ler a introdução dela, porque tá bem feita, obviamente, certo? Eu não vou apresentar como slides, tá certo? Eu saía fazendo anotações e daí hoje eu estava tudo planejado para preparar agora os slides, que eu deixo sempre por último mesmo para preparar. Daí lá acontece um velório. Aí lá a gente vai para lá, que é mais importante. E dá para a gente apresentar assim. Tudo bem, então ela escreve o seguinte: a Revolução Científica libertou a ciência da religião. A nova ciência separava o espírito da matéria. Razão e experimentação substituíram a revelação como fonte de conhecimento sobre o mundo. Após a Revolução Científica, era inevitável que Deus fosse, por fim, removido completamente da natureza e que a ciência negasse a existência de Deus. Aí ela diz: estas alegações infundadas encontraram espaço dentro da história da ciência popular e são frequentemente repetidas. Então, a gente já ouviu esse tipo de história, esse tipo de alegação. E ela, então, aqui vai tratar sobre isso aí. Tá bom? Muito bem. As universidades medievais começaram por volta de um ano 1200. O pessoal coloca que até o ano 400 ao 900 foi a Idade das Trevas, depois a Idade Média, né? De 900 até 1500, Idade Média. E na Idade Média se fez várias universidades, certo? Oxford, né? Na Inglaterra, depois veio Cambridge e várias outras, Salamanca, né? Várias outras universidades nessa época. E o que se estudava nessas universidades, certo? Não tinha essa ciência como a gente compreende hoje, né? Esse conceito mas estudava várias coisas e tinha o curso de pós-graduação para quem quisesse estudar teologia.
teologia. Então, elas já nasceram assim, certo? Elas não nasceram, certo, estudando teologia. Elas estudavam outros assuntos, diversos assuntos. Mas também estava lá dentro dela, certo, o estudo de teologia. Nem a propósito, eu estive, como eu falei para vocês, eu estive na Universidade de Vancouver, ela tem mais de 100 anos, e lá tem 2 seminários, entendeu? 2 seminários lá dentro. Mas é pós-graduação, pós-graduação. Então, tá certo? Para eles não tinha esse problema, não tem esse problema, certo? Então, o Regent College está lá dentro e já, certo, formou em doutorado, mestrado, doutorado, muita gente, tá? Isso dentro de uma universidade na Colômbia Britânica, tá? Então, a filosofia natural medieval era condicionada por pressupostos teológicos, claro, e suas conclusões se conectavam a questões teológicas importantes. Não pode negar isso. Numa discussão sobre essa questão, você não pode dizer que não havia ligação. Havia, sim. Tá? Muitos filósofos naturais desenvolveram, isso aqui é o que ela escreveu, tá? Desenvolveram uma teoria do conhecimento que enfatizava a observação. E eles viam suas conclusões como meramente prováveis. Aí é uma coisa importante, porque agora nós estamos entrando já na época de Boyle, Alberto Boyle, certo? E outros cientistas, René Descartes, e aonde se agora pretende que quem tem a palavra final seja o experimento. E tem mais, não é mais visto como sendo o fechamento da verdade naquela conclusão. Então, não tinha mais essas conclusões como sendo certas. Aquilo era um conhecimento provisório, como é hoje também, como é até hoje. Você termina uma tese, tá certo? Aí outra pessoa constrói algo em cima, ou até modifica, tá bom? Tamanha é a dificuldade de chegar a uma verdade, Então, esse método, né, experimental tinha por detrás esse conceito novo sobre conhecer. Você vai conhecendo parcialmente as coisas, aos poucos, e vai publicando. E outra pessoa vai construindo em cima disso. Então, isso é diferente da aristotélica. Você pretendia lá um conhecimento absoluto. Tá? Então, esses filósofos naturais já, tá certo, vieram com uma nova concepção sobre o que é esse conhecimento. Eu destaquei aqui uma importante diferença que ela faz entre religião e teologia. Não, eu nem tinha atentado nunca para isso. Como assim? A religião se refere à doutrina, fé, prática, certo? O exemplo disso é a Eucaristia na Igreja Católica, tá? Onde tem a missa. E aí você come o pão, a hóstia, bebe o vinho. Nas igrejas evangélicas também tem a ceia, certo? Isso é uma prática religiosa. Mas, por exemplo, a explicação de Tomás de Aquino, tá certo? Como a presença de Deus, de Jesus, na ceia ou na missa, através da transubstanciação, tá certo? Isso é teologia. Então, uma coisa é a prática religiosa, tá? O batismo, ou o batismo de criança, ou de adulto, e tudo isso é uma prática religiosa. Vai aos domingos para a igreja, e tem o culto, tem a adoração. Agora, sobre o que significa essas coisas, isso é teologia. É importante, tá certo, essa separação, porque muitas vezes as pessoas querem ver a ciência brigando com religião, práticas religiosas. E os cientistas que trabalham e produzem ciências estão muito mais, tá certo, ligados à teologia, que é o conhecimento de Deus. E a própria Bíblia recomenda crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Bom, surge então Copérnico, tá bom? E ele tem uma concepção sobre o cosmos, um modelo,
é um modelo sobre o cosmos. Até vendo a científica, a National Geographic, né, que ele começou a pensar bem mais nos astrônomos islâmicos, né, que queriam sair daquela ideia do Ptolomeu, muito complicada, muitas esferas. Então, os astrônomos britânicos, islâmicos queriam uma coisa mais simples sobre o cosmos, e dizem que o Copérnico foi olhar para eles e pensou mesmo também que podia pensar algo mais simples e fez esse modelo. Mas isso não foi logo aceito, a gente sabe disso, certo? Aqui fala que os intelectuais luteranos de Wittenberg, certo? Eles usavam até os cálculos de Copérnico sem aceitar a cosmologia heliocêntrica, tá? Então, a relação próxima entre filosofia natural e teologia é evidente em quase todas as áreas de investigação do mundo natural durante a Revolução Científica. Então, tem essa relação, certo? Em quase tudo, né? Surgiu a filosofia mecanicista, que procurava entender, certo, todas as coisas como movimento e matéria. Então, um gás, assim, quando a tampa da panela está pulando lá, nada mais é do que aquele monte de esferinha, tá certo? Batendo na panela, e quanto maior o calor, tá certo? Maior é o choque e começa a subir a tampa. Essa pressão aí, o Boyle entendia, e os outros, que dava para explicar tudo em termos de matéria e movimento. Tá bom? Aristóteles, por sua vez, requeria que toda mudança requer uma explicação completa que envolve 4 causas. Não vou entrar aqui nas causas, mas basicamente era a causa formal, a causa material, a causa eficaz e a causa final. Certo? Para que servia, né? Então, embora seus críticos temessem que a filosofia mecanicista pudesse desembarcar no materialismo, tá? Os filósofos mecanicistas, como Pierre Cassand, padre francês, René Descartes, francês também, e Robert Boyle, inglês, que eram todos cristãos devotos, ela fala, limitaram o escopo de sua mecanização da natureza ao insistirem na existência de Deus, anjos, demônios e de uma alma humana imortal. Entendeu? Então, mesmo pensando muito na natureza, certo? Como sendo mecânica, né? Dava para entender muita coisa no termo mecânico, eles não abriam mão da existência de Deus e, portanto, a criação da natureza, que havia anjos, alma imortal, demônios e tudo mais, tá? E eu me lembrei de uma outra ciência que surgiu depois, já perto agora da nosso século, né? Onde é a ciência do materialismo histórico, que não tem Deus. Não tem Deus. E está dando no que deu, né? A gente já viu no que foi sendo conduzido essa questão aí. Quando eu também estava vendo o negócio do National Geographic sobre Ptolomeu, o comentarista diz assim: então esse grego aí pensou no cosmo desse jeito, uma esfera grande, mas como tinha umas planetas que se moviam, ele arrumou outras esferas dos planetas e tudo mais, e ele fez tudo isso sem Deus, certo? Sem misticismo, sem isso, sem aquilo. Aí você olha assim, olha só, puramente a razão. E foi usado por 1.500 anos esse modelo, hein? Aí, depois disso, o Ptolomeu faz o seguinte: ele entra para a astrologia, onde ele diz que agora o movimento desses planetas e das constelações tinha influência direta na vida das pessoas e das nações. E aí guerras foram decididas com base em astrologia. Então é muito interessante aproveitar aqui e falar o que é quando você tira totalmente Deus. Né? Totalmente Deus, assim. Você termina arrumando um Deus. No caso de Ptolomeu, arrumou a astrologia, um negócio muito, tá certo? Sem fundamento, e aí muitas decisões foram tomadas em cima
de um erro tão grave quanto a astrologia. Vários, né? Isso durante 1.500 anos, simplesmente. Aí depois que aparece Copérnico, que também, coitado, publica lá, mas ninguém quase se interessa, até que Galileu faz o que faz. Bom, os filósofos mecanicistas reduziram toda a causa a causas eficientes. Então, todas as causas eles reduziram só. Entretanto, Newton explicitamente endossou o apelo às causas finais e argumentou que a filosofia natural, propriamente seguida, leva ao conhecimento do Criador. E a gente sabe que Newton estudava mais a Bíblia do que física. Tá? Ela comenta isso também. Todos esses filósofos naturais reinterpretaram o termo causa final como propósitos de Deus impostos na criação. Então, certo? Ainda considerou-se a questão da causa final, que é o propósito, para que serve aquilo? Né? Para que serve? Eles entenderam que isso é questão de propósito divino também. Tá? Galileu foi uma das pessoas que lançou mão daquela metáfora dos 2 livros de Deus. Tá? Onde tem o livro revelado, da palavra revelada, e tem o livro da criação, tá certo? Que também revela sobre Deus, que é a própria criação. Tá? O Boyle disse o seguinte sobre isso, sobre esses 2 livros. O estudo das Escrituras, tanto quanto da natureza, revela verdade sobre a religião e a criação, respectivamente. Newton disse o seguinte: todo discurso sobre Deus deriva de certas similaridades de coisas humanas, que, embora não perfeita, é similaridade de algum tipo. E tratar sobre Deus a partir de fenômenos é certamente parte da filosofia natural. Certo? Aí ela comenta sobre a prisão de Galileu, né? Eu acho que vai ter um mito só sobre essa questão, ou se já teve, né? Mas ela comenta dizendo o seguinte, que o problema com Galileu, na verdade, foi porque ele se atreveu, né, digamos assim, a dizer que a interpretação, certo, da Igreja Católica, da Bíblia, sobre o cosmos, certo, carecia de mais fundamento. Ele até escreve que não pode se basear em pequenas passagens espaçadas para se concluir algo desse tipo, que a Igreja Católica acreditava, certo, na teoria da Terra no centro, né? Era do Ptolomeu. E o Galileu aceitou, verificou, né? Verificou, pegou um telescópio, melhorou muito ele e verificou a teoria ou o modelo heliocêntrico de Copérnico. Leu o livro, trabalhou. Só que ele, numa carta, ele comenta isso, que havia esse erro interpretativo das Escrituras. E aí, meu amigo, o problema é que isso estava na época pós-reforma, onde a Igreja Católica estava numa reação muito grande com respeito à reforma protestante. Então, aparecer agora alguém, certo? Alguém italiano de novo, né? E mostrando, através da ciência, da natureza, certo? Que de novo tinha interpretação errada, feita por uma igreja infalível, era muito forte. Então, não foi porque a religião não estudava. Existia até digamos assim, um grupo de cientistas que a Igreja Católica apoiava. E diz que tiveram boas contribuições, significativas contribuições para a ciência, ele fala, né? Então, o problema não foi esse. Não é que ela estava com essa questão de que não pode ser Copérnico. Tá? A questão é que Galileu falou, isso é porque vocês interpretam errado a Bíblia.
Isso era muito difícil de tolerar. Então, ele pegou aquela prisão domiciliar até o final da sua carreira, certo? Bom, então, certo? Uma vez eu assisti, para encerrar, né? Eu assisti uma palestra na UFAM e veio uma professora que era também filósofa em teoria do conhecimento, ciência, né? E ela é da Universidade do ABC, em São Paulo. Ela deu uma palestra muito boa sobre esse assunto, né? Mas lá, já terminando, ela começou a comentar onde nasceu, certo? Onde nasceu a ciência oficialmente, tá? Aí ela vai para a criação da Royal Society, 1660. Eu acho que foi em novembro de 1660. Ela disse assim, reuniu-se numa sala, certo? Vários homens para decidir, baseados e inspirados na filosofia de Francis Bacon e tudo mais, do método científico, e criaram a Royal Society, né? E ela falou assim, pasmem, todos protestantes. Bom, deu para entender logo que aquilo ali refutava muita coisa sobre questão de ciência e religião. E que essas pessoas, certo? Protestantes, alguns devotos até, certo? Foi uma das pessoas que deram o maior passo oficial da revolução científica moderna, né? E eu fiquei olhando, pensando naquilo, né? E entendi, certo? Que era difícil de conceber pessoas, tá certo? Que acreditando em Deus conseguissem, tá certo? Produzir ciência, tá? Com tanta qualidade. E para fechar mesmo agora, eu lembro do aquele padre belga que apresenta as conclusões dele sobre as equações de Einstein para o Einstein, Lemaitre, né? Lemaitre, eu não me lembro do primeiro nome dele, Saulo. E o Einstein, quando vê aquela caminho, né? Ele falou assim, não, 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 isso cheira a criação. Cheira a criação. Era um padre e viu que esse universo expandindo, se volta no tempo, chega num ponto, né? E ele viu aquilo ali, viu que era um átomo primordial e tudo mais, e o Einstein ficou chocado, escandalizado e rejeitou isso aí. Então, esse padre, certo? Com esse modelo, foi confirmado depois pelo aquele astrônomo americano, e nesses dias que eu falo, eu acho que foi ano passado ou ano retrasado, as equações, certo? Desse astrônomo americano ficaram agora sendo conhecidas como o nome dele, Lemaitre. Antes era só ele. Agora é Lemaitre. Injustiça ao que esse padre fez. Então, são pessoas assim, que creem em Deus, e criam em Deus, é caso dele, e mesmo assim, certo? Uma contribuição gigantesca, né? Gigantesca para a ciência, que foi o depois conhecido como teoria de Big Bang. Encerrei aqui a minha parte. Muito bem, Haroldo. Parabéns. Vai chegar um duplo som aqui que eu estou usando o outro. Só um pouquinho. Eu estava com o Emanuel que está aí, ele está aqui no meu lado. Aqui, ó. Meu esposo. Obrigado, professor. Daí, então, encerrando aqui, a gente deixa as perguntas. Ou quer fazer logo alguma interação, Saulo? Fique à vontade, gente. Se vocês acharem que já
pode dar uma pitada aí de algumas perguntas, fiquem à vontade. Hoje eu estou assistindo aqui. Hoje tu está na plateia, né, Sal? Alguém quer colocar alguma coisa? Loren, o Joel está aí também, Emerson, Aline. Que é bom também que nesse momento está fresquinho, que o Haroldo acabou de trazer, né? Como diz o povo, ficou tão bem entendido, né? Que o pessoal não tem. Se não tiver pergunta, não tem problema, não. Pode passar para o outro mito já. Glória, então, com o mito 12. Glória, a gente está fazendo uma breve apresentaçãozinha. Você diz de onde é a igreja que participa. Sim. Também. Daí pode. Boa tarde a todos, né? Muito bom poder estar mais um sábado entre vocês e poder falar um pouquinho. E até foi fácil. Obrigada, Suzana, por ter oferecido ali aquele cardápio de conteúdos incríveis. E eu peguei o mais preguiçoso, eu confesso. Peguei assim, o mais conveniente, porque o mito 11, o mito que os católicos não contribuíram para a Revolução Científica. Eu confesso que é um tema extremamente preguiçoso, porque a gente tem inúmeros personagens que, mais do que provado na história, contribuíram e muito para o que conhecemos hoje, para o desenvolvimento da sociedade que nós temos hoje. Então, vou fazer aqui a minha apresentação. Eu sou Loren, eu sou enfermeira, sou mestra em doenças tropicais e infecciosas pela UEA e sou membro da Nova Igreja Batista. Então, daqui a pouquinho eu já estou indo para lá. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos aos nossos colegas que estão aqui assistindo. Espero que a gente possa ter um diálogo bastante proveitoso. E eu fiz um apanhado, eu vou colocar no slide. Eu também não ia fazer, professor Haroldo, tá? Tanto é que aos 45 eu estava terminando os slides, e aí foi exatamente nesse momento de salvar o slide que o computador deu aquela travadinha, uma coisinha bem básica, né? Então eu vou aqui projetar, mas vai ser rápido, porque, como eu falei, é um dos temas mais batidos, né? Assim, no sentido de, por mais que nós tenhamos oposições, aqui, então vamos lá. Por mais que nós tenhamos oposições, e eu vou mostrar ainda que notícias que vinculam a oposição entre fé e ciência, entre o catolicismo e a ciência, ainda vinculam, tá bom? Então, mito 11, que os católicos não contribuíram com a evolução científica. E aí o que acontece? O capítulo ele apresenta duas citações, eu destaquei uma para nós não nos demorarmos muito, já que seriam 3 apresentações. John William Draper, ele faz ele coloca ali no livro dele um trecho que diz assim: o cristianismo católico romano e a ciência são reconhecidos por seus respectivos adeptos como sendo completamente incompatíveis. Não podem existir juntos. Para o catolicismo se reconciliar com a ciência, uma amarga animosidade mortal precisa ser vencida. Então, ele coloca isso em seu livro, História do Conflito entre Religião e Ciência, publicado em 1874. Essas afirmações, bastante populares, citadas por algumas pessoas ainda em grupos populares, aparecem em diversas publicações. Nada mais é do que uma retórica política nacionalista interesseira, além, e é isso que me chamou muita atenção nesse capítulo, de retratar uma certa xenofobia. Por quê? Porque aí, né, ele continua falando que esse é o livro mais influente e mais citado entre alguns debates, mas que coloca ali um movimento anticatólico levemente disfarçado. E por quê? Porque ele é um livro tendencioso, ele é um livro que coloca ali um certo tom de histeria, tendo em vista fatos pessoais do autor, né? O autor, ele brinca ali com alguns fatos, não fornece traços de informação confiável, e
nada para o capítulo, e acredito que hoje amplamente aceito por todos nós, nada mais é do que tratar de perpetuar fobias políticas que naquela época estavam bem mais evidentes, e ideias que já estavam desacreditadas na América do Norte, no século XIX, tendo em vista que, como os Estados, a América do Norte, por si só, foi colonizada por uma Inglaterra que já estava rompendo com a Igreja Católica, que já tinha rompido, na verdade, né, por favor, me perdoem, que já havia rompido com a Igreja Católica. Então, parte do anticatolicismo é típico desse sentimento generalizado em culturas anglófonas pelos anti-imigrantes protestantes na América do Norte do século XIX. Então, o que acontecia? Como o país estava em desenvolvimento, eles começavam a dizer, olha, eles estão vindo para cá com as suas intolerâncias, e aí citavam vários personagens, como Galileu, como fatos da Inquisição, com diversos outros que a gente vai ver daqui a pouco, que foram notícias distorcidas, na verdade, que a gente já tem visto, né, que são notícias distorcidas, e propagava isso para a população que já recebia os imigrantes católicos com certa repulsa. E por que era uma coisa pessoal para Draper? Né? Porque a irmã dele estava recém-convertida ao catolicismo. Então ele começou ali a alfinetar. Infelizmente, a gente vê também certos movimentos atualmente, né, quando, por exemplo, uma pessoa se converte ao protestantismo, né, a alguma igreja evangélica, a gente vê certa resistência familiar, né, em algumas situações, ou o movimento contrário também, mas enfim, a gente não é esse o intuito da nossa discussão hoje. Então ele aproveitou isso para publicar no seu livro ali fatos distorcidos dos personagens que foram evidenciados ali no período de perseguição por exemplo, do Papa a Galileu Galilei, e ele coloca aqui no capítulo, olha, o anticatolicismo herdado da Inglaterra, onde é bem estabelecido desde o século XVII. Eu trouxe aqui um cartaz de um filme popular, porque ele mostrou ali, dentro do filme, claro, que com toda a liberdade de um filme ali, colocando as emoções que possam não ter existido, da ruptura, de fato, agora eu esqueci o nome do rei, mas enfim, que ele rompe por causa de uma determinada personagem ali, a Ana Bolena, né? E aí ele vai romper com a Igreja Católica por esses motivos pessoais, e estabelece ali uma nova forma de cultuar distante do Papa. Ele rompe com o Papa, e ali os ingleses, por causa do seu rei, são induzidos, são colocados a seguir essa nova linha do cristianismo, né? do cristianismo. E aí o que acontece? As colônias americanas, elas passam a colocar, olha, católico é nosso inimigo, Papa é nosso inimigo, todos os que se opõem à Igreja Católica acabam morrendo. E essa ideia é amplamente divulgada, e inclusive até hoje, qualquer coisa que vá ali para o rumo da ética, para o rumo das discussões e debates éticos, a gente sabe que é natural esperar um posicionamento da Igreja Católica, inseminação artificial, clonagem, enfim, a gente tem ali certas repercussões advindas do Papa, né, por exemplo, da manifestação da Igreja Católica. E aí o que acontece? Justamente porque aconteceram situações de perseguição e Galileu, ele foi o escolhido da época, então eles utilizaram os infortúnios de Galileu que estavam sendo usados lá na Inglaterra para apoiar esse sentimento antipapista. E esses movimentos políticos e sociais na Europa continental,
né, que já não era mais ali da região da Inglaterra, se opuseram ao poder secular da Igreja Católica, marchando sob a bandeira do progressismo, ciência e tecnologia. E é muito interessante porque eu não conhecia essa tese de Merton, que afirmava que a ascensão da ciência estava ligada à ascensão do puritanismo. Confesso que não aprofundei essa tese, tá bom? Mas foi levado isso em consideração para difundir ali uma ideia de que ciência e religião meio que contrastam em relação a essa progressão. Houve instâncias de leigos católicos ou clérigos se opondo ao trabalho científico. Achei interessante quando, no meio do capítulo, o autor, né, coloca ali que nós precisamos refletir que, sim, o catolicismo é uma religião muito ampla, que é composta por diversas pessoas e que parte dessas pessoas se opõem, sim, a alguns trabalhos científicos. Porém, essa parte não representa o todo. E achei muito interessante porque conversou muito com o que nós estamos vivendo hoje. O autor coloca assim, olha, existem americanos hoje que acreditam que a Terra é plana, mas a gente não pode dizer que americanos acreditam que a Terra é plana. A gente não pode colocar ali, extrapolar que uma parte representa o todo. Então, nessa situação, hoje vivemos essa situação de partes, por exemplo, de movimentos cristãos que acreditam em determinadas teorias, correntes políticas, correntes ideológicas, mas isso não representa de fato um todo, porque nós somos um movimento muito mais amplo. A mesma coisa o autor coloca aqui para a nossa reflexão, que sim, existiam personagens no passado que não incentivavam, mas era uma pequena parte e que os demais fragmentos do catolicismo apoiavam sim a evolução da ciência e da tecnologia. Continuando, agora a gente vai apresentar os personagens, né, que são trazidos pelo capítulo. Nicolau Copérnico, Andrés Vesalius, que inclusive eu cito bastante por ser o pai da anatomia, é muito interessante porque a dissecação de cadáveres não era permitida, né? O corpo sempre foi tido como algo sagrado, feito à imagem e semelhança de Deus. E Andrés Vesalius, ele teve uma... Eu achei engraçado porque foi o seguinte, ele chegou com a igreja e disse assim, olha, o que vocês acham de dar aos condenados a possibilidade de redenção, fazendo com que os corpos dos mortos, né, os condenados por diversos crimes, pudessem ser usados para a gente descobrir do que é feito, como que tem lá dentro do corpo humano. Olha a sacada dele, oferecer possibilidade de redenção a um corpo de um condenado, e assim estudar anatomia. E ele conseguiu, tanto é que ele avançou muito, nós avançamos, ele é considerado o pai da anatomia por conta desse feito, e de fato, louvável essa sacada, né? Essa ideia. Além disso, claro, o nosso Galileu Galilei, que morreu pelos conflitos em relação ao Papa, porém ele era católico, apostólico romano, né? E dentro do capítulo, ele apresenta, olha, não só não é verdade que a Igreja Católica era opositora ao desenvolvimento da ciência, como, aí coloca ali, ó, Academia dei Licei, primeira academia ali formada predominantemente por católicos. As grandes navegações, que inclusive fiz questão de colocar, olha a imagem de uma cruz de Malta aqui, né? As grandes navegações que exploravam, e uma das coisas interessantes, a cada região explorada havia relatos da flora, da fauna, da geologia do local, e que eram trocadas entre as academias. Isso tudo foi catalogado pelos navegadores que tinham ali padres, a gente sabe dos jesuítas, por exemplo, por isso que essa terceira imagem, que no Brasil estabeleceram 400 escolas, nem eu sabia desse número, achei fantástico saber que os padres jesuítas colocaram ali, estabeleceram no Brasil mais de 400 escolas.
Não vamos entrar aqui no mérito de algumas polêmicas em relação às condutas dos jesuítas na hora de expandir territórios, né? A gente vai falar aqui somente da contribuição, para nós não entrarmos ali em discussões um pouco mais polêmicas. Aqui, o pátio do colégio, né? Que é um lugar histórico, já que foi exatamente ali que nasceu São Paulo. Adoro visitar esse local. Sempre que vou lá, é interessante, não sei se vocês conhecem essa superstição, que quando a gente vai lá no pátio do colégio, a gente tem que tocar o sino. Toda vez que a gente toca o sino, significa que a gente vai voltar em São Paulo. Pro bem ou pro mal, eu sempre toco o sino. Não que eu seja supersticiosa, mas toda vez que eu vou, eu tiro uma foto lá tocando o sino. São Bento, né? Vai lá que ajuda, né? Mas eu achei interessante. Por quê? Porque tá aí o pátio do colégio como, né, praticamente ali o berço da formação de São Paulo. Além disso, coloquei aqui, já para nós entrarmos na parte final, Pontífice Universidade Católica. Quem em sã consciência vai falar mal de um aluno formado na PUC? Né? E é uma escola privada, diga-se de passagem. Numa era em que as instituições privadas estão ali sendo colocadas em xeque em relação à qualidade, dentro dessa notícia de 2021, todas as pontífices, né, as PUCs de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná, ocupam 6 posições da lista das 10 melhores instituições privadas do país. E, junto com essa, a Mackenzie, que é da Presbiteriana, não é isso? A Mackenzie é da Presbiteriana, né? Pois é. Então, só para a gente ter uma noção que a comunicação entre religião e ciência perdura até hoje, fruto do mundo que foi conquistado lá atrás. Também trazendo aqui, e já fazendo, né, o nosso merchan, claro, na própria página da BC2, a gente destaca ali 10 santos católicos que foram grandes cientistas. Ele faz um link para um outro site que está em inglês, tá bom? Mas quem tiver interesse pode visitar a página da BC2, que tem sempre ali uma nota muito, muito boa para contribuir. Alguns sites que já vêm desmistificando isso, a igreja atrapalhou o desenvolvimento da ciência ali na Aventuras da História. Achei muito interessante essa matéria. Vai falando ali sobre o que de fato aconteceu com Galileu e outros personagens que, de fato, colocam ali como um mito, mas que não foi aquilo de fato que aconteceu. Mas é óbvio que eu trouxe aqui em destaque, não que eu fique visitando esse site, mas na pesquisa eu coloquei, né? Tem sites que ainda dizem, e eu achei assim de uma afronta, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui, ó. Desde a antiguidade, ciência e religião ficarem lados opostos. Gente, isso é tendencioso, né? Na Idade Média, por exemplo, qualquer teoria científica que fosse contrária aos dogmas da igreja era fortemente repreendida, fazendo com que diversos cientistas encarassem os temidos tribunais. Gente, infelizmente, né? Infelizmente, notícias desse estado ainda, claro, é de 2011. Eu fiz questão de olhar, né, a notícia de 2011, mas a página está lá. Não foi retirada. E aí qualquer pessoa desapercebida coloca ali a notícia e surge, claro, né? Mas o próprio Google salva, na hora que você vai pesquisar ali personagens, quem não for preguiçoso, não for desatento, é só baixar um pouquinho que vai aparecer ali grandes nomes de personagens com suas religiões, que naquela época predominantemente eram católicos, e acredito... tá. Popularmente, não o intuito aqui não é incentivar nem nada, mas a gente sabe da contribuição dos monges católicos, né, na disseminação, porque os sumérios já são citados como aqueles que já faziam ali a fermentação da cevada, mas, de certa forma, os monges foram responsáveis pela disseminação da cerveja. Olha aí para quem é do ramo.
Mas eu achei curioso a frase final aqui, ó. Nada de anormal para o cristianismo, religião que surgiu a partir do homem que, segundo a fé, transformou a água em vinho. Jesus já era um cientista, né? Então, só pega assim o detalhe. Mas eu achei interessante, eu confesso que eu ri muito, eu ri alguns minutinhos, porque Pais Espirituais de Lutero, exatamente. Então, nesse sentido, eu encerro a minha apresentação falando de um tema, como falei, extremamente preguiçoso, né? Obrigada pela... Extremamente preguiçoso, mas você tirou leite de pedra. Ficou muito legal, muito bacana mesmo. Mas, assim, eu já vou parabenizando a Loren e, claro, anteriormente o Haroldo, mas por dizer assim que quando eu peguei também e escolhi o tema, eu escolhi o tema porque, assim, eu já dei aula dessa introdução à neurociência para o pessoal de psicopedagogia, né? E daí eu disse assim, puxa, que bacana trabalhar com mente e cérebro, acho que isso aí é uma coisa que eu tenho uma leitura, né, já anterior, mas quando você pega um autor e uma frase, um texto, as coisas mudam. Então, o que eu pensei se nós não tivermos aqui o Haroldo, que é um cara da leitura mais profunda sobre a história da ciência, se nós não tivéssemos aqui o Saulo, que é o nosso papa aí, do nosso conhecimento na ABC, né? Tendo só os livros mortais, como que eu gostaria que esse tema fosse tratado, entendeu? Como que eu gostaria de ouvir esse tema. Então, eu trabalhei nessa perspectiva, partindo de um leigo, como que ele ouviria essa temática aí do mito 12 sobre René Descartes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer uma observação, Suzana, rapidinho, que o mito 5 foi o que a Lori estava comentando com a gente ainda agora sobre a questão da autópsia, do uso, né? E aí comenta sobre Versalhes, né? Cita 3 vezes Versalhes como uma pessoa muito importante. Inclusive morreu, né? Eu fiquei com esse mito, né? Foi presencial essa reunião, né? No caso, né? Ele era médico belga, pai da anatomia, né? E a morte dele, por exemplo, o pessoal fala assim, foi a igreja matou Versalhes por causa da pesquisa. Não, a morte dele foi por heresia, porque ele também era formado em teologia. E ele fez algo, tipo assim, algo contra a Trindade, que naquele momento é até hoje uma doutrina basilar, né? E aí, por isso, ele foi condenado a viajar para Jerusalém. Só que nessa viagem ele acabou falecendo, né? E aí tem um material, né? Chamada Carta de André Versalhes, que não tem fonte, não tem comprovação que é dele, não tem nada que ligue. Acredita que foi depois da morte dele, né? Que fala sobre uma fabricação de uma ideia de que a igreja proibia a dissecação. Fala, não, na verdade havia uma prática até ruim. Por exemplo, as pessoas morriam, eles botavam dentro de barril, conservava para enterrar em Jerusalém. Tinha esse negócio, né? Então não havia essa questão de a igreja interromper, mas a situação era tentar impedir um pouco dessas práticas, que eram um tanto desumanas. Mas não era a igreja, era mais o poder político local. Aí depois eu posso tirar cópia desse mito, que é o mito 5, né? Porque eu também, eu sempre repetia a mesma coisa, não, o pessoal não deixava não fazer dissecação, né? Por causa da minha aula de anatomia na UFAM, né? Aí depois de estudar aqui que eu fiz, não é bem assim não, né? Verdade, obrigada, Saulo, obrigada. Saulo, tu consegues fazer aí para mim, por favor, a projeção? Que justamente eu sempre coloco que eu não autorizo e daí o cara não consegue fazer. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo aqui marcar o tempo, né? A gente vai estar trabalhando aí sobre, bem certinho agora, 16 horas, sobre René Descartes, e é Peter Harrison, capítulo, que foi Haroldo aí que me lembrou de falar do autor, né? Que eu não tinha
Não tinha lembrado. E eu tive que dar uma olhadinha também, a partir que o Haroldo colocou, ele é professor, ele é historiador e filósofo, né? Uma formação bem bacana, ele é formado desde aí as famosas universidades de Oxford, né? E passou pelas principais universidades. Bem, então vamos lá. Então, primeiro só porque olha para o mito, volta para o Saulo, por gentileza. Qual é o mito, né? Que foi o criador da distinção entre mente e corpo. Quando eu olhei isso, eu disse assim, puxa, isso é um mito, é? Porque, de novo, daí agora eu olhei quantas vezes eu utilizo como referência histórica, né? Que Descartes ele é o pai do dualismo, né? Então, ele é o pai do dualismo. Daí, lendo, então, agora o Peter Harrison, é que a gente vai ver. Primeira coisa é assim, já existiu dualismo desde... Então, a primeira coisa é que ele não é o pai por conta da construção nesse sentido. Mas, assim, tem autores que vai colocar que, na realidade, quem moldou essa origem foi Descartes. Mesmo que Platão já tinha colocado isso como uma propositura, né? Ele propôs, mas, na realidade, o molde do debate veio a partir do Descartes. Vamos seguindo, então, só que eu quero entender primeiro o que seria esse dualismo, tá, gente? Por que é interessante? Então, não vamos, de início, trabalhar sobre a questão do mito. Eu vou estar pontuando aquilo que eu entendia e também um levantamento que eu fiz a partir do próprio texto, para que a gente entenda o que seria esse dualismo de Descartes, né? Então, ele é bem conhecido aí, trabalhou bem na área de conhecimento da física, sobre astronomia, né? Tem os alicerces bem fundamentados nessa parte da filosofia. Pode passar, Sal. E daí a gente entra. Então, o que é esse dualismo cartesiano que até hoje é dado como o pai do dualismo Descartes, né? Ele vem daqui há uma separação entre o corpo e a consciência. Inclusive, assim, tem autores que mostram isso. Agora, eu fico imaginando, a partir da data, né, da época, do conhecimento, justamente da anatomia, como eles começaram a construir, né, essa ligação. Então, por exemplo, ele fazia uma ligação, e tem desenhos do próprio Descartes mostrando como que teria uma questão lá na mente que regulava a tua proximidade de uma perna, por exemplo, próximo ao fogo. Então, como que você, ao chegar a perna próximo ao fogo, que mecanismo era esse? Ele colocava como se fosse um caninho, né, de ligação lá no cérebro. Quer dizer, e a gente mostra hoje como se fossem os primórdios do sistema nervoso, a conexão com o sistema nervoso central, né, e o sistema nervoso periférico. E que para as aulas que eu sempre ministrei, eu sempre mostrava assim, quer dizer, dentro do conhecimento mínimo, com recursos que não são nem imagináveis, né, a pessoa ter essas deduções, ele já conseguiu fazer essas deduções. Bem, então, voltando, o que era esse dualismo, né? Existiam duas substâncias. O ser humano, os seres eram formados, né, de duas substâncias, uma parte pensante e uma parte mais externa, né, ou extensa, chamada. Ou, propriamente disso, a matéria e o corpo, ou também chamado parte material, né, que seria essa parte do corpo, e a parte imaterial, que é a alma. Aqui eu já coloquei entre parênteses para que a gente tenha a ideia do seguinte: toda vez que os autores se referem à alma, eles estão falando da mente. E daí, a partir disso, a gente tem várias linhas, vários... Assim, se você for no YouTube, sobre essa questão, sobre a separação entre a mente e o cérebro, né? Hoje é uma linha, vocês vão entender ainda que o negócio não está desvelado, tá? Ele ainda é muitas incógnitas. Pode passar, Sal. Qual é esse problema aí da mente e corpo, né? A nossa mente provavelmente é a coisa que temos de mais íntimo. Nela nós vinculamos os nossos tristezas, alegrias, angústias, toda a parte de interjeições de subjetividade estão nessa parte íntima. E o cérebro,
que é a parte física, é a parte mais pública, né? A parte onde um neurocirurgião toca, né? Então, é essa parte material ali. Agora, como que se liga esses fenômenos mentais? Quem seria a parte da consciência efetiva disso? Pode passar, pessoal. E daí tem uma questão, então, que é como explicar essa interação entre algo que é imaterial e algo que é material, o cérebro e a mente entendida como a alma também, né? Descartes, então, ele vai explicar e vai postular sobre a glândula pineal. E daí, assim, muitos autores hoje, eles realmente colocam essa concepção da glândula pineal, porque ela está sendo muito utilizada numa linha de pesquisas hoje até ligada à questão da inteligência espiritual, né, chamada a glândula pineal, como se ela fosse aquela que dá... ela tem uma resposta para algo tão subjetivo que nenhuma das outras áreas seriam responsável. Então, ela é tida como o interior, né, em termos anatômicos, né, você tem ela bem próximo da hipófise. Então, ligando aí quem é da anatomia, né, se você passasse a orelha, na parte bem central, você vai encontrar a hipófise, que é a chamada glândula-mãe. E grudada a ela, você teria essa glândula pineal. Essa glândula pineal, temos muitas discussões, como, por exemplo, ela seria o dedo de Deus. Quem já ouviu falar sobre isso, né? Onde Deus colocou o dedo ali, a marca de Deus. Bem, há essas discussões, muitas questões sendo colocadas sobre a glândula pineal, mas o que ele coloca, Descartes? Que ela estaria fazendo essa interface entre mente e matéria, tá? E daí aqui, forçar lá no finalzinho, mais com o discurso mesmo, que aqui já vem a primeira questão de por que é mito, né? Por que é mito? Porque se ele é dado como pai desse dualismo, né, de que a mente é totalmente separada do corpo, por que ele mesmo propõe sobre a glândula pineal fazendo essa interação, né? Então, mesmo com as limitações do conhecimento que havia na época, ele consegue, inclusive tem uma frase do autor falando desse mito 12, ele diz assim, que inclusive Descartes vai colocar mente e corpo tão entremeados que eles vão formar uma unidade totalitária. Então, ele não seria o pai, né, dessa teoria. Pode passar. Que respostas contemporâneas a gente tem? Daí eu peguei umas coisas bem legais, eu queria assim compartilhar com vocês rapidamente aí. Os pensadores, claro, vão se engajar em várias áreas, tornando essa questão da mente, né, e a parte imaterial com a parte corporal. Pode passar, Sal, por favor. A primeira colocação é da teoria materialista, que é o behaviorismo analítico, proposto aí por Karl Hempel. Não vou nem colocar a época aí, mas aí está sobre a carreira dele, o que ele estudou. Também era filósofo, matemático, físico, doutor em filosofia, né, de Yale. Cara do hebraico aí, da Universidade de Hebraica, Jerusalém. Pode passar, Saulo, que daí está um pouquinho sobre a teoria. O que ele colocou? Olha só que interessante. Ele contribuiu para esse debate quando ele argumentou que uma das responsabilidades, né, dessa ligação do material com o imaterial eram alguns conceitos, como, por exemplo, ser feliz. Você é feliz? Você está com dor? Você está com raiva? Quando você pensa nesses elementos, eles estão ligados a algum comportamento. Por exemplo, deixa eu olhar vocês dois que... Saulo, avalie o Haroldo. O que você diria do Haroldo? Ele está feliz, está com dor, está com raiva, está entusiasmado? O que você avalia agora? Agora. Ele está em paz. Olha aí, ele está em paz. Por que você avaliou que ele está em paz? Olha esse semblante, rapaz. Ainda mais agora que fez a barba, rapaz, agora tá um monge. Legal.
Então, você fez justamente a preposição que debateu a teoria de Hempel, que é a questão do comportamento. Daí é que você vai dizer, ó, estar feliz poderia ser traduzido pela descrição de expressões faciais de uma pessoa, né? Então, isso é a teoria do naturalismo, que é a ligação da mente, a alma lá, que é o estar feliz, ele reflete no material, né? E esse material que está o corpo aqui, ele tem áreas, inclusive o fazer a barba, um comportamento, uma atitude, né? Pode passar. Aí ainda, Hilary Putnam, dos Estados Unidos, é um filósofo também, né? Ele vai falar sobre o colapso da verdade, a corda tripla, publicado também no Brasil, né? Ok. Eu acho bem interessante uma propositura dele. Pode passar, Sal. O que ele vai colocar? Tendo em vista, né? Isso, olha só, é bem recente mesmo, 1970, né? Ele argumenta que o computador digital seria uma ótima analogia para nossas relações entre mente e cérebro. E hoje, inclusive, eu estava assistindo até, e eu anotando aqui, uma pessoa que estava propondo um curso, e ele estava usando justamente essa questão aí sobre hardware, né? Ele estava dizendo, olha, o cérebro é o hardware, é o disco rígido. E ele está fazendo o quê? Uma base do Hilary Putnam, que ele faz essa colocação, né? O disco rígido. E nesse que eu estava assistindo, ele vai colocar, inclusive, assim, ó, se você olhar a massa, né? Essa massa você tem o quê? A massa do cérebro humano é em torno de 1,3 kg a 1,5 kg. 1,3 kg a 1,5 kg aproximadamente. A gente tem aí em torno de 87 bilhões de neurônios, né? Se eu pegar 3 mentes que estão aparecendo aqui, minha, Saulo e Haroldo, a gente teria a mesma conformação, né? Seria, digamos, um computador com as mesmas configurações de hardware. Mas a otimização, elas são diferentes. Essa programação, essa otimização são o quê? As nossas experiências, nossos medos, nossos hábitos, né? Tudo isso são áreas que nos distingem, nossos programas que são diferentes aí um do outro. É praticamente esse funcionalismo que foi trazido por Hilary Putnam já na década de 70, aí, utilizando a questão do computador. Ok, pode passar, Saulo. Colocar que nesse sentido, praticamente é isso, um software, né, sobre o computador, o funcionamento aí. Ok. Quais seriam as críticas aí ao dualismo cartesiano, né? Que críticas a gente tem? Primeira questão, isso é bem atual, eu já peguei de uma outra palestra de João Teixeira, que eu já vou falar logo em seguida dele. Ele vai falar sobre 2 problemas sobre o dualismo cartesiano, voltando lá a Descartes, né? Que todos esses aí do naturalismo também são pessoas que já se opõem à teoria dele. Ele vai falar sobre o problema da divisibilidade. O que é isso? É que se eu, por exemplo, perder, se uma pessoa, né, perder um membro, um braço, uma perna, ele perde uma parte do corpo, da matéria. Mas não quer dizer que... Bom, agora vamos lá. Para eu mexer essa mão aqui, a gente sabe que está conectado ao sistema nervoso periférico, está ligado ao sistema nervoso central. Mas se uma pessoa perder a mão, não quer dizer que ela perde também parte do sistema nervoso central. Então, o que é feito, né? Então, ele coloca isso, perde-se o membro, mas a mente, ela se mantém intacta. Tanto é que as pessoas têm a questão dos membros fantasmas, né? Que é sentir aquela questão da coceira numa mão, num pé amputado, né? Outra questão, eu até busquei para trazer para vocês, que é aquela brincadeira, vocês já pegaram assim de, olha a brincadeira, já pegaram, garanto isso. Eu ia pegar para passar para vocês aqui, só que eu não achei rapidamente na minha busca. Você passa um clique e a pessoa vai ver uma caixinha se abrindo, e quando a caixa se abre, salta uma cobra e você... O quê? Você automaticamente se assusta, né? Tem gente que até joga o celular por conta disso. Então, o corpo ele pode se movimentar independente da tua vontade. E também fala dos sonhos aí, né? Então, você tem um reflexo que é
tola. Você sabe que se tivesse no celular não estaria te atingindo, né? Ele vai colocar, e daí agora que eu puxo aí o João Teixeira, e depois de falar dele, ele vai falar também sobre interações duvidosas que há hoje entre a mente e o cérebro. O que é essa interação duvidosa? Ele diz assim, ó, pense numa coisa ilógica, por exemplo, uma vaca amarela. Pensaram? Vocês dois pensaram numa vaca amarela? Pensa. Então, pense numa vaca amarela. Quando você pensa isso, a tua mente produz, mas você nunca viu uma vaca amarela, provavelmente, né? Consegue produzir uma coisa que nunca foi materializada. E daí eu vou falar do unicórnio também, né? Pode passar. Aí está, então, ele. Olha só, o autor que eu estava falando, que ele vai falar sobre essas duas teses do dualismo de Descartes. E eu queria só colocar rapidamente aqui, para que vocês tivessem ideia, porque, assim, ele vai citar, então, dentro dessa abordagem aí, duas teses, né? A primeira tese, ele vai falar sobre substância e as substâncias, deixa eu ver aqui, substância corpórea, né? A separação desses níveis que ele chama níveis metafísicos. Acho que aí o Haroldo que seria o cara melhor. Mas ele cita, inclusive, uma leitura. Ele diz assim, ó, já que, de um lado, eu tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo, na medida que sou apenas uma coisa pensante e inextensa, e que, de outro, eu tenho uma ideia distinta do corpo, na medida que é uma extensa e que não pensa. É certo que este eu, isto é, a minha alma, pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo, e que ela pode ser ou existir sem ele. Então, ele já começa a entrar nesse dualismo aí, entre essa questão do ser pensante e um ser subjetivo, um corpo subjetivo, né? E daí, a outra propositura, né, ele vai colocar que dualismo é fruto de uma confusão linguística, é um erro de categoria. Isso já que o próprio capítulo utiliza, que é não sei se pronuncia, Halo, né? O Halo 1947, que ele vai falar sobre o dogma do fantasma na máquina. Inclusive, essa citação que este autor do NUP aí ele vai citar, depois eu vou falar sobre o NUP, ele cita também o mesmo autor do artigo e mesma frase, que é o dogma do fantasma na máquina. Ele é um grande erro, um erro de tipo especial, a saber, um erro de categoria. Ele na vida mental como se permanecesse a um tipo lógico ou categoria, como, na verdade, eles pertencem ao outro. O dogma, portanto, é um mito filosófico. E daí o que ele vai distinguir? Ele vai colocar mais ou menos o que a gente tem sempre discutido sobre categorias distintas. Um tem uma categoria e outro tem uma categoria. Então, a crença de que há uma oposição entre matéria é a crença de que esses termos são do mesmo tipo lógico, entendeu? Então, assim como eu tenho, para a mente, eu não tenho um neurocirurgião, ele não é da mente, ele é do cérebro. É uma categoria lógica, né, de uma ciência. Agora, um psicólogo, um psiquiatra é da outra categoria. Então, mesmo que eles trabalhem junto, e daí vem com categorias lógicas distintas. Então, ele vai te colocar aí sobre a questão metafísica mesmo, né, das distinções. Pode passar, Saulo, que eu acho que eu estou quase me estendendo muito aqui. Daí ele vai dizer das duas, e com isso surge, portanto, o outro extremo, enquanto esse dualismo do Descartes, o outro vai ser o fisicalismo, né? E o que seria o fisicalismo? Né? Seria a união desses dois elementos. Nem vou ler a tese primeira, só a segunda aí. Ó. A teoria da identidade, os processos mentais são processos cerebrais. Então, o fisicalismo é isso, é a questão mais unida, né? Enquanto que o dualismo seria totalmente distinto, para não distinguir mais. Pode passar, por favor. Bem,
crítica a esse dualismo cartesiano a partir desse autor, que é o Saulo Araújo, que é essa apresentação que eu gostei muito desse NUP. Olha só, não sei se vocês conheciam, é um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade de Juiz de Fora. Um núcleo muito bacana, com muito psiquiatra, muitos médicos e psicólogos juntos, historiadores, filósofos. Eles fazem encontros, eu tirei inclusive isso aí do encontro de 2016, um encontro internacional, eles apresentaram vários trabalhos, e daí ele vai colocar, então, o autor vai colocar que ele viola o princípio de conservação de energia, né? Ele viola também a questão do livre-arbítrio como uma produção única do cérebro. Então, o cérebro é que define a questão do livre-arbítrio. E daí ele vai colocar, que é o que a gente colocou, que havia citado da vaca amarela, que é muito próximo aí da intencionalidade com uma questão do unicórnio. A mente se dirige a algo que não existe, então a mente consegue produzir. E daí, portanto, volta a questão da logicidade, né? Ou da questão também de ser métricas distintas. Pode passar. Ainda do pessoal do NUP, que é esse mesmo autor, ele vai dizer que a crítica a esse dualismo tem também, tem autores muito recentes, por exemplo, da década de 50 agora, que vão falar que a mente ela é igual ao cérebro. Olha só. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho crítica a ele, eu tenho novidades sendo incorporadas a esse dualismo, que é essa teoria da identidade. Outra questão, o fisicalismo, ele é da década de 80, muito recente. E mantendo-se essa crença no dualismo por ingenuidade e por falta de ciência que vai chegar. E aqui é que tem uma crítica bacana, que é assim, ó, o fisicalismo ele sempre está propondo uma resposta a uma ciência que não é exata, não é agora, mas ela vai chegar ainda, como, por exemplo, a questão da neurociência. A neurociência já chegou para nós, mas mesmo assim, hoje ela não consegue ainda explicar a total interação entre mente e cérebro. Então, o Popper, já em 1977, ele já dizia que há 300 anos se espera essa resposta do fisicalismo. E cadê essa resposta? Então, será que eu posso hoje repudiar totalmente o dualismo? E daí esse autor do NUP ele vai dizer que não, que hoje você tem, por exemplo, autores que estão publicando com dualismo e você tem autores hoje publicando com fisicalismo. Então, não tem obrigatoriamente uma teoria que se interagem, que se conversam e que são unânimes. Tá? Pode passar. Esse autor ele vai começar, aí está Alexandre Márcio Almeida, que ele, inclusive, foi o fundador do NUP. Ele começa com essa figura a palestra dele. Eu tirei um print do início da palestra. Ele mostra assim: olha como a questão de ciência e de mente, você tem várias áreas do conhecimento interessados, mas que ainda você não tem uma resposta unânime. Todos ainda, quer dizer, é uma área da ciência atual. E agora eu vou para o último elemento que o autor ele coloca como terceiro item, que é o item do mito. Né? Por que, então, que é um mito que Descartes é o pai do dualismo? Justamente por conta disso que o Alexandre está colocando agora, que a visão da mente ela seria quase religiosa, que ela seria profundamente não científica ou filosoficamente inútil. Mas o Alexandre Moreira Almeida vai colocar, pode passar, Saulo, inclusive essa pesquisa aqui, ó, olha que é interessante, né? Por que ainda que ele fundamenta aí as teorias sobre o reducionismo desse materialismo? Passa, Saulo, que acho que eu não vou entrar nessa questão. Aí que ele coloca, ele fez uma pesquisa no último item, com 600 psiquiatras, isso é o autor Moreira, ele publicou, inclusive, em 2012. Tá? A pergunta era, você acha que a mente, o eu, é resultado da atividade cerebral? De que você acha? 600 psiquiatras, quer dizer, caras que trabalham com quem? Com a mente. Eu teria uma unanimidade de resposta? Ele disse assim, 50%.
50% deles disseram sim, 50% praticamente, né? Uma variação muito pequena. Então, o que ele vai trazer, esse Alexandre Moreira Almeida aí? Que ele defende esse naturalismo expandido. Então, hoje a gente tem mais teorias, né? Que é a mente mais a matéria, a consciência e a memória, eles vão precisar do cérebro, né? Ele, inclusive, vai citar, e ele tem muitos artigos sobre isso. Ele cita, por exemplo, que paciente em parada cardíaca, eles conseguiam descrever elementos que só se eles estivessem extremamente conscientes, eles poderiam descrever, né? Então, é como se aquela parte inconsciente deles fosse retirada. E eles têm muitos trabalhos que eles falam, por exemplo, do estágio quase morte, né, que é chamado. Então, se os próprios psiquiatras, e como ele vai colocar, e agora eu pego aqui a defesa do mito, né, não são pessoas, como diz assim, profundamente não científicas. Não são pessoas profundamente não científicas. Não são pessoas não religiosas, que eles vão dizer que quem estuda a mente seria pessoas não religiosas. Filosoficamente inútil, né? Então, ele vai trazer, inclusive, daí como defesa também da questão do Descartes, ele vai dizer que Descartes ele trabalhou muito com a questão das paixões, então ele não era uma pessoa extremamente subjetiva, no sentido, aliás, extremamente voltada para a parte, deixa eu pegar aqui até a frase exata, Descartes não forneceu nenhuma decisão de como as substâncias distintas do corpo e da mente poderiam interagir. E ele vai colocar que ele forneceu sim a partir dos elementos das paixões. Ok, passa, Saulo, por favor. Eu acho que agora vem essa experiência. Temos um tempinho? Acho que dá, né? 2 minutinhos só. 2 minutos e 26 segundos. É só isso. Quando terminar, Saulo, conta aí 2 minutos, você pode parar. Tem que copiar. Não fiz hiperlink. Tem que copiar aqui rapidinho. Vou botar aqui. Uhum. Mas só computa o tempo, porque daí tu para exatamente no... Então, pode falar. Well, this is that is a short question that would have a very long answer, mostly because the first thing to say is that there are things happening in the brain when somebody has a religious experience. That's the most important thing, that at the very least, all religious experience is mediated by the brain, and likely in some way caused. It depends on what you mean by caused. But different religious practices are associated with different brain changes. And that's the first thing to remember, that there is that specific practices are associated with different brain changes, and that often in religious experiences, many different parts of the brain are involved. It's not like there's like a God spot in the brain that makes somebody have a religious experience. It's much more complex than that. That being said, there are some commonalities depending on the type of experience that people are having. So for example, somebody that is having a mystical experience might have decreased activity in the prefrontal cortex, which is a very important part of the brain for control, for having a sense of control. Other people who experience a loss of a sense of the division between their own bodies and the rest of the world, there'll be decreased activity in the part of their brain that is heavily involved in spatial orientation. There is also evidence that people who have mystical encounters with God, so a union with God, kind of a very emotive experience, their memory of those experiences, the memory recall seems to involve a part of the brain that's involved also in falling in love, right? So again, very different things happening in different parts of the brain in different networks, depending on the sort of experience that's being had. But the main thing to recognize is that there are patterns. There are patterns,
And that's interesting. Ok. Então, assim, para falar, né, a questão de Descartes é o pai do dualismo, não, né? Pela proposição do autor, não é por esses três fatores, né? Primeiro, que ele não ignorou a natureza encarnada. Segundo, é que ele trabalhou com as paixões, portanto, ele fez, sim, ligação entre a mente e o cérebro. E terceiro, de que seria somente pessoas quase religiosas ou profundamente não científicas que estariam interessadas na questão da mente. E a gente viu ao longo da história que a questão da mente, até hoje ainda, temos muitas áreas da ciência envolvidas e pesquisando, e mesmo assim ainda não se tem um consenso. Há muito a se saber. Por exemplo, quando essa última fala aí dessa pesquisa sobre áreas do cérebro que são ativadas com a parte das experiências religiosas, os autores vão dizer, mas não quer dizer que se eu estimular aquela área, por exemplo, a pessoa que está tendo um transe, né? Eles têm hoje estudiosos que fizeram até com monges, né? Estudiosos e viram pessoas entrando em transes hipnóticos, né? Espirituais. E daí áreas são extremamente ativadas no cérebro. Ok, mas se eu ativar aquela área, você vai ter a mesma sensação que você tinha no transe? Não. Né? Você não tem. Então, como é que pode? Você não consegue ter uma questão experimental tão objetiva como nós temos nas ciências mais, digamos, positivistas ou de laboratório, né? Experimentais. Então, a gente não tem isso, empíricas. O cérebro não responde a esse empirismo lógico de laboratório. Ok, era isso que temos. Uau, respira agora, Suzana. Respirando. Tá cheia de assuntos, né? Falando, a gente vai. Muito bom, né, gente? 3 mitos maravilhosos aí para a gente poder não esgotar, somente abrir, né, o início da discussão. Uma coisa bem bacana, Suzana, sobre essa questão do dualismo é que ele é cheio, né? Dualismo você fala justamente em um aparente paradoxo entre entes da mesma categoria, né? E aí por isso que fica, né? Por ser da mesma categoria e ser diferentes, não ser da mesma, aí causa o dualismo, né? E aí no caso do Descartes, segundo o autor, ele fala que seria um trialismo, né? Que ele acha que são 3 essências do Descartes, né? A matéria estendida, que seria a matéria, a coisa pensante e a composição corpo e mente, né? Essa composição corpo e mente que seria a pessoa. Então ele pensa 3 coisas, né? 3 essências. E aí seria interessante isso, porque é uma coisa que a gente carrega muito até hoje, né? Estava vendo um comentário de alguns irmãos que estavam falando sobre a influência helênica de colocar o formato da constituição humana, né, como corpo, alma e espírito, né? Eles comentando, isso não é, por exemplo, dentro da tradição bíblica hebraica, isso é helênico. Ele vai falar assim, quem for estudar mais um pouco de exegese vai ver que não existe um raciocínio corpo, alma e espírito como tripartido, e nem sequer que o espírito fora do corpo, coisa assim, né? Mas como uma unidade, e não como 3 partes. Senão, vira também dualismo, né? E aí ele comenta, olha só os filmes que a gente assistiu hoje. Aí eu me lembrei, né? Tem um seriado no Netflix que eu gostava muito, que é o Alterna e Carbon. Ele botava a alma da pessoa num cartucho e trocava de capa, que era troca de corpo. E aí o filme vai se deslocando. Vários desenhos japoneses têm o mesmo raciocínio, né? Que a mente da pessoa pode ser escaneada e se tornar uma espécie de chip e você colocar em outros lugares e simular uma mente humana, né? Como ela fosse puramente informação, né? E esse dualismo tá impregnado na cultura, né? Você pensa na mente uma coisa, corpo é outra. Então, realmente tá bem, né? E aí a crítica de alguns teólogos a Bíblia ela enxerga o ser humano numa unidade.
Tanto que a proposição de encarnação de Jesus, né? E por segundo a ressurreição. E ninguém vai ser almas no céu. Serão ressurretos. Então será novamente uma unidade, vamos dizer assim, corpórea. Eu falei, rapaz, a gente passa a maior parte do tempo pensando que vai para o céu ser feitos anjinhos, né? Pular de nuvem em nuvem, aí não, vai voltar para a terra. É isso mesmo. E isso não está só no cristianismo, né? A gente percebe que está em várias áreas culturais, essa ideia ainda do dualismo, né? E eles até falam, tem que ter um cuidado do dualismo para a dualidade, né? A dualidade aqui parece ser, mas não é. Por quê? Porque não é a mesma categoria. Quando é a mesma categoria, você gera um problema lógico, aí vira o ismo, né? Dualismo. Gente, temos tempinho aqui para poder fazer perguntas. Temos aqui, eu estou olhando aqui a Aline Moura conosco, Emerson Branco. Gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? A Laura, infelizmente, teve que sair, mas estamos aqui. Eu tenho. Só comente, Haroldo. Não pode perguntar, não. Agradecer pela oportunidade de estar participando. Eu não vou abrir a tela porque eu não estou trajado. Eu acabei de chegar do trabalho, mas participei do último, como é que a gente fala? Da última live, né, com o professor Daniel, e aí fui convidado a participar esse. E aí eu disse que queria e eu me sinto honrado por estar junto com vocês, aprendendo. Quero dizer que eu estou voltando agora nessa área de estudo. Algumas coisas eu entendi, eu vou ser sincero, muitas eu não entendi, até porque eu estou começando agora na área acadêmica, né? Eu, juntamente com a minha esposa. Quero agradecer aí o professor Haroldo, né? A professora Suzana e a professora Lauren pelo que foi dito a respeito dos mitos. Vou ainda entrar mais um pouco para me poder entender mais o que foi falado na live. Mas, assim, as minhas palavras são de gratidão ao professor Saulo, né? Uhum. Que está na frente do trabalho. E, assim, eu pretendo a todas as lives que tiver, eu participar até para ir adquirindo um conhecimento e, quem sabe, futuramente estar aí apoiando e juntamente ajudando vocês. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Aline, né? Que ela só não disse que não tinha nada, só aplaudiu aí, né? Professor Haroldo, por favor. Não, então, né? Às vezes a gente ouve essa seguinte expressão: você está pensando de forma muito cartesiana, né? Então, o que significa exatamente isso agora, assim, que a gente está lendo isso aí? Quer responder, Suzana, ou eu faço? A ideia ela é mais na epistemologia. Dentro da ideia da epistemologia, nós vamos ter aquela dualismo de empirismo, né, e racionalismo. E o Descartes, ele normalmente é alocado dentro da área do racionalismo. E na área do racionalismo, quem conhece é a mente. Então, todo conhecimento, necessariamente, ele é abstrato e simbólico. Então, o conhecimento ele pode existir antes da experiência. É isso que vai propor o racionalismo puro, vamos dizer, né? E o sistema do Descartes, quando ele vai falar sobre um discurso do método, ele vai tratar sobre a questão de quando você estudar um objeto, você separá-los por partes. E dentro daquela parte você fazer um processo analítico de abstração sobre ele. Então você não vai ver o material numa visão holística. Você vai vê-lo já, vamos dizer assim, dividido em unidades menores, que faz parte do método cartesiano.
Então, quando a gente fala assim, o fulano ele é bem cartesiano, então, em poucas palavras, está dizendo, ele está pegando um todo, uma situação, está fatiando, né, está dividindo em várias partes, e ele está querendo falar de maneira pormenorizada, né? Essa parte, depois aquela outra parte, né? E isso se entende como uma ideia racionalista de você conseguir construir compreensões a priori a partir desse sistema pela divisão das partes, né? E por natureza nós temos isso, o famoso plano cartesiano, né? X e Y, que você vai comparar uma determinado tipo de unidade com uma outra determinada tipo de unidade, né? Separando por partes, né? Então essa ideia ela é muito impregnada para o Descartes, né? Não sei se deu para entender. Primeira vez que eu ouço isso. Haroldo, porque ele vai colocar lá os 4 elementos chaves do Descartes para a resolução de problema, né? Ele é aplicado a qualquer problema. Entre eles está essa situação do olhar, do fragmentário, do dividir, né? E para poder solucionar. Outra questão também que é colocada, às vezes, como assim, eu vejo, né? Mais no sentido coloquial, quando você fala assim cartesiano também, é como se fosse tão lógico e linear, né? Também. Como se a resolução de problema fosse lógica e linear assim. Você coloca em 4 etapazinhas, você já solucionasse. Então, você está vendo muito de forma muito cartesiana, muito fosse uma lógica de divisão e uma solução muito rápida. E, na realidade, não é tão cartesiano assim, é mais complexo, né? Então, em oposição ao cartesiano, você tem a complexidade, você tem outras teorias que são mais subjetivas, enquanto que o cartesiano seria nesse aspecto, assim, mais tabelinha, quadradinho, direcionado, né, bloquinhos feitos. Confere, Saulo? Na história da ciência, você vai ver assim, sobre a pergunta, né? Como é possível, quais condições de conhecimento na epistemologia? Então, a gente vai nascer primeiramente nos gregos uma ideia mais racionalista. Ela é contraposta, por exemplo, pelas escolas inglesas empiristas, né? E aí fica nessa guerra. O conhecimento, ele é a priori? Não, o conhecimento é a posteriori da experiência. E aí fica nessa, né? Aí, alguns filósofos da ciência, depois da Revolução Científica, especialmente século XVIII, século XIX, um deles é o Gaston Bachelard, né, que é o filósofo do ensino de química, ele vai trabalhar outros conceitos, como, por exemplo, a racionalidade aplicada, que, em outras palavras, é meio os termos do Thomas Kuhn, né, que vai estar colocando a ideia da construção histórica do conhecimento. Então, dependendo da situação, dependendo das condições, você não pode dizer que um conhecimento ele é somente a priori ou somente a posteriori, ele tem um desenvolvimento, né? E essa discussão entra em cada área de uma ciência específica e tem um encadeamento diferenciado, né? Hoje a epistemologia da ciência ela já trabalha mais assim, né? Dentro da disciplina científica, como por exemplo a física ou a biologia, tem a sua epistemologia, e aí ele ali vai estar tratando esses elementos, como seria a melhor forma de representar essa construção do conhecimento científico, né? Mas antes, na Revolução Científica, até o século XVII, século XVIII, a briga era grande, né? A física era o grande modelo ainda, né? Mas mesmo assim, na física, você tinha aquele grupo, né, dos matemáticos, da física matemática, que eram mais racionalistas, o conhecimento ele é a priori. A gente pode dar um exemplo do próprio Einstein. Quantas vezes ele fez aí várias proposições e ele não fez a experiência, eram os outros que faziam, né? Até a questão do próprio buraco negro em 2019 é uma evidência da teoria de gravitação dele. Falou, olha, ainda continua dando certo, mesmo depois de 100 anos, né? E outros pegam com a ideia do conhecimento e ser incorporado a posteriori, quando você consegue fazer experiências que de fato evidenciem que aquilo dali é constitutivo mesmo, né? E aí a discussão vai, né? Tá ótimo. Eu Então, bem gente, claro. deu nosso tempo.
Eu quero agradecer aqui esses professores maravilhosos, aqui a Suzana, pela condução, pela divisão dos mitos, né, pela explicação aqui de Descartes, o Haroldo aqui falando sobre a revolução científica e junto com a proximidade religiosa, a Lore que não pôde ficar até o final, mas foi muito bacana ela trazendo as implicações dos católicos, as contribuições deles, né? E é isso, pessoal. Vamos estar aqui de novo, mês que vem, na terceira semana, a palestra com o professor Fernando Pasquini, diretamente da Alemanha, ele vai estar fazendo a palestra dele, né? E... Em português? Vai ser em português, graças a Deus. Ele está fazendo, não sei se é o doutorado ou o pós-doutorado, né? Então ele falou, não, eu tô aqui, para ele vai ser 9 horas da noite. Falei, bom, que para a gente vai ser 3 da tarde. E vamos ter mais uma rodada no mês que vem, né, professora Suzana? De mais 3 ou 4 mitos, e aí a gente vai encerrar o nosso semestre e o nosso planejamento. E aí a gente vai pensar o que vai fazer no próximo semestre. Muito obrigado, pessoal, e quem for para Marcha para Jesus, Deus abençoe, ou fazer as outras coisas. Até mais. Tá bom. Obrigado, gente. Não esqueça de Tchau. mandar Obrigado, Suzana. o convite, por favor. Tudo bem. Ok. Tchau. Tchau, Aline. Tchau. Até a próxima.